Pétia, na verdade, devia saber que estava na floresta, no destacamento de Denisov, a uma verstada da estrada, que estava sentado em cima de um carro arrebatado aos franceses, junto ao qual estavam atados os cavalos, que debaixo dele estava sentado o cossaco Likhatchov, a afiar-lhe o sabre, que a grande mancha negra à direita era a casa do guarda florestal e que a mancha vermelha embaixo à esquerda era uma fogueira quase extinta. Que o homem que viera à procura da caneca, era um luçardo que tinha sede. Mas Pétia não sabia nem queria saber de nada. Pairava num reino mágico onde nada se assemelhava à realidade. Talvez a grande mancha negra fosse de facto a casa do guarda florestal, mas também talvez fosse uma caverna que levava às profundezas da terra. A mancha vermelha talvez fosse de brasas, mas também o olho de um monstro enorme. Talvez estivesse de facto sentado em cima de um carro, mas era muito possível que não fosse um carro, mas antes uma torre terrivelmente alta e que, se caísse abaixo dela, levaria um dia inteiro a voar até à terra ou um mês. Sempre a cair sem nunca mais chegar ao chão. Talvez fosse simplesmente o cossaco Likhatchov que estivesse sentado debaixo do carro, ou então era o mais bondoso, corajoso, maravilhoso e excelente dos homens do mundo que ninguém conhecia. Talvez fosse verdade que viera um luçardo à procura de água e que depois se for embora para o barranco. Ou então não, apenas desapareceu de vista, ou desapareceu por completo, ou não existe. Fosse o que fosse que Pétia visse agora, não espantaria. Estava num reino mágico, onde tudo era possível. Olhou para o céu. O céu também era mágico como a terra. O céu desanuviava-se e por sobre as copas das árvores corriam céleres as nuvens, como que destapando as estrelas. Por momentos parecia que o céu se desanuviava todo e se abria, negro, limpo. Por momentos parecia que as manchas negras eram nuvens. Por momentos parecia que o céu se erguia muito alto por cima da sua cabeça. Por momentos o céu descia muito e era possível tocar-lhe com a mão. Pétia começou a fechar os olhos e a cabecear. As gotas caíam, ouvia-se um rumor baixinho de vozes. Os cavalos relincharam zangados, alguém ressonava. Jig, 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 assobiava, o sabre a ser amolado. E de repente Pétia ouviu uma música harmoniosa, um hino desconhecido, mas doce e solene. Pétia tinha bom ouvido, como Natasha, e mais do que Nikolai, mas nunca estudara música nem pensava na música. Por isso, as melodias que inesperadamente lhe passavam pela cabeça eram para ele ainda mais novas e atraentes. A música soava cada vez mais alto. A melodia agigantava-se, passava de um instrumento para outro. Era aquilo a que se chama uma fuga, mas Pétia não fazia a mínima ideia do que era uma fuga. Cada instrumento soava, ora como o violino, ora como o cornetim, mas melhor, com um som mais puro do que o dos violinos e dos cornetins. Cada instrumento tocava a sua música e, sem acabar ainda o motivo, fundia-se com outro que começava a tocar quase a mesma coisa. E com um terceiro, e com um quarto, e fundiam-se todos e de novo se dispersavam, e de novo se fundiam, ora numa melodia solenemente eclesiástica, ora numa melodia brilhante e triunfal. Ah, mas isto é um sonho, disse Pétia a si mesmo, cabeceando para a frente. É nos meus ouvidos, ou talvez seja a minha música. Vá lá, mais força, minha música, vá lá. E fechou os olhos. De vários lados, como que de longe, tremeram os sons. Começaram a sintonizar-se, depois a dispersar-se, a fundir-se, e tudo voltava a fundir-se no mesmo hino doce e solene. É uma maravilha. É quando eu quiser e como eu quiser, disse Pétia para si. Tentou reger a enorme orquestra. Agora mais baixo, esmorcei. E os sons obedeciam. Agora mais cheios, mais alegres, mais alegres. E de uma incógnita profundeza subiam os sons mais fortes, mais solenes. Agora as vozes entrai, comandava Pétia. E primeiro, de longe, soaram as vozes masculinas, depois as femininas. As vozes cresciam e cresciam num esforço regular e solene. Era ao mesmo tempo assustador e alegre, para Pétia, escutar vozes tão extraordinárias e tão belas. Fundia-se a canção com a marcha solene e triunfante, e as gotas também, e o jig-jig-jig do sabre, e os cavalos de novo a relincharem e a zangarem-se uns com os outros,
sem estorvar o couro, mas entrando nele. Pétia não sabia há quanto tempo aquilo durava, mas deliciava-se e não parava de se espantar com o seu deleite. E lamentava que não tivesse com quem o partilhar. Acordou a voz carinhosa de Likhatchov. Vossa Senhoria, o sabre está pronto a cortar um francês em dois. Pétia voltou a si. Já amanhece, sim, já amanhece, exclamou. Os cavalos, havia pouco invisíveis, ficaram distintos até aos rabos, e através dos ramos desnudos via-se a luz aquosa. Pétia sacudiu-se. Saltou do carro, tirou do bolso um rublo e deu a Likhatchov. Brandiu o sabre, a experimentá-lo e embainhou. Os cossacos desamarravam os cavalos e apertavam-lhes as cilhas. Aí vem o comandante, disse Likhatchov. Denísov saiu de casa e, chamando Pétia, mandou-o preparar-se. 11. Cada um no crepúsculo matinal foi rapidamente para o seu cavalo. Apertou-lhe a cilha e integrou-se no seu grupo. Denísov estava ao pé da casa do guarda, dando as últimas ordens. A infantaria, com a centena de pés a chapinhar, passou para a frente, entrou no caminho e desapareceu rapidamente entre as árvores, na neblina da madrugada. O Yessal dava ordens aos cossacos. Pétia segurava o seu cavalo pela rédea, esperando com impaciência a ordem de montar. Lavara a cara com água fria, sobretudo os olhos, e agora ardia-lhe como fogo. Um calafrio percorria-lhe as costas, qualquer coisa no seu corpo tremia rápida e ininterruptamente. Então, está tudo pronto? Perguntou Denísov. Trazei os cavalos. Trouxeram os cavalos. Denísov zangou-se com o cossaco porque as cilhas estavam mal apertadas e, depois de o descompor, montou. Pétia pôs o pé no estribo. O cavalo, como era seu hábito, quis morder-lhe o pé, mas Pétia, como se nem sentisse o seu peso, saltou rapidamente para a sela e, olhando para os hussardos que se punham em marcha na escuridão, aproximou-se de Denísov. Vassili Fyodorovich, vai dar-me alguma missão? Por favor, por amor de Deus, pediu. Denísov parecia ter-se esquecido da existência de Pétia. Voltou a cabeça para ele. Peço-te uma única coisa, disse severamente, que me obedeças e não te metas em coisa nenhuma. Durante todo o caminho, Denísov não disse a Pétia nem mais uma palavra, cavalgando em silêncio. Quando chegaram à orla da floresta, já amanhecia visivelmente no campo. Denísov falou em sussurro com o Yessal, e os cossacos começaram a ultrapassar Pétia e Denísov. Quando passaram todos, Denísov deu um impulso ao seu cavalo e começou a descer o declive. Dobrando as patas traseiras e escorregando, os cavalos desciam para o barranco. Pétia ia sempre ao lado de Denísov. O tremor em todo o seu corpo aumentava. O ar ficava cada vez mais claro. Apenas a neblina escondia os objetos mais longínquos. Depois de descer, Denísov olhou para trás e acenou com a cabeça ao seu cossaco, que estava muito perto dele. O sinal, disse. O cossaco levantou um braço, soou um tiro. No mesmo instante ouviu-se o torpealo dos cascos à frente, gritos de todos os lados, disparos. No próprio momento em que se ouviram os primeiros sons dos cascos e os gritos, Pétia, chicoteando o seu cavalo e soltando rédeas, sem dar ouvidos a Denísov, que lhe gritava, galopou em frente. Pareceu a Pétia que tinha sido o primeiro tiro que fizera clarear completamente a manhã, como se estivesse em pleno dia. Aproximou-se da ponte. À frente, pelo caminho, galopavam os cossacos. Na ponte, esbarrou com um cossaco que se atrasara dos outros e seguiu a galope. À frente, uns homens quaisquer, pelos vistos franceses, corriam do lado direito para o esquerdo do caminho. Um deles caiu na lama, debaixo das patas do cavalo de Pétia. Os cossacos juntavam-se ao lado de uma isbá, fazendo qualquer coisa. Do meio daquela multidão saiu um terrível grito. Pétia chegou junto da multidão e a primeira coisa que viu foi a cara lívida, com o queixo a tremer, de um francês que se agarrava à haste da lança apontada para ele. Vou beber água. Onde é que estava? Urra, rapaz, os nossos, gritou Pétia, e deixando de governar o cavalo esquentado, galopou pela rua adiante.
Em frente ouvia-se tiroteio. Os cossacos, os hussardos e os prisioneiros russos esfarrapados, que corriam dos dois lados do caminho, gritavam todos alto e sem tino. Um brioso francês sem chapéu, com a cara vermelha e carrancuda, de capote azul, rechaçava os hussardos à baioneta. Quando Pétia se aproximou, já o francês caía. Atrasei-me outra vez, relanceou na cabeça de Pétia e galopou na direção do tiroteio mais intenso. Os tiros vinham do terreiro da casa senhorial, onde Pétia estivera de noite com Dólokhov. Os franceses tinham-se lá abrigado por trás da sebe, no jardim espesso de arbustos, e disparavam contra os cossacos concentrados no portão. Ao aproximar-se do portão, Pétia viu Dólokhov no meio do fumo da pólvora, com a cara muito pálida, esverdeada, gritando aos seus homens: "Para o desvio, esperar pela infantaria!" Gritava ele no momento em que Pétia chegava junto dele. "Esperar? Urra!" gritou Pétia, e sem hesitar um segundo galopou para o ninho de onde vinham os tiros e onde o fumo da pólvora era mais espesso. Ouviu-se uma descarga, assobiaram as balas, acertando umas nos alvos, outras não. Os cossacos e Dólokhov, atrás de Pétia, romperam pelo portão da casa. No fumo espesso e ondulante, alguns franceses largavam as armas e saíam dos arbustos, rendendo-se aos cossacos. Outros corriam pelo declive abaixo até ao lago. Pétia galopava através do terreiro e, em vez de segurar as rédeas, fazia uns movimentos estranhos e rápidos com os braços e ia descaindo cada vez mais da sela para o lado. O cavalo, chegando a uma fogueira que se extinguia à luz matinal, refriou-se e Pétia caiu pesadamente no chão úmido. Os cossacos viram as pernas e os braços a estrebucharem rapidamente, apesar da cabeça já não mexer. A bala atravessara-lhe a cabeça. Depois de falar com o oficial superior francês que saiu ao encontro dele, de trás da casa, com o lenço na espada e declarando-se rendido, Dólokhov apeou-se e aproximou-se de Pétia, deitado imóvel e com os braços abertos. "Acabou", disse ele, carregando o sobrolho, e foi para o portão de encontro de Denísov, que entrava. "Mataram-no", gritou Denísov, vendo já de longe a posição sem vida em que jazia o corpo de Pétia, uma posição que ele conhecia tão bem. "Acabou", repetiu Dólokhov, como se pronunciar aquela palavra lhe desse prazer, e dirigiu-se rapidamente aos prisioneiros cercados pelos cossacos apeados. "Não se levam prisioneiros", gritou para Denísov. Denísov não respondeu. Aproximou-se de Pétia, apeou-se do cavalo e, com as mãos a tremer, virou para si o rosto de Pétia, coberto de lama e sangue, e já branco. "Estou habituado a comer alguma coisa doce. São passas maravilhosas, sirvam-se todos", lembrou-se Denísov. E os cossacos, espantados, viraram as cabeças ao ouvirem uns barulhos como latidos de cão, com que Denísov se voltou rapidamente, foi para a sebe e se agarrou a ela. Entre os prisioneiros russos libertados por Denísov e Dólokhov estava o Pierre Bezukhov. 12. Durante todo o caminho de fuga de Moscou não tinha havido mais qualquer ordem dos comandos franceses sobre a leva de prisioneiros em que estava Pierre. Em 22 de outubro, os prisioneiros já não iam com as mesmas tropas nem com os mesmos transportes com que saíram de Moscou. Metade do comboio de transporte de Casqueiro, que ia atrás deles nas primeiras etapas, tinha sido tomado pelos cossacos. A outra metade ultrapassou-os e foi para a frente. À frente da coluna já não havia soldados de cavalaria marchando a pé. Tinham desaparecido todos. A artilharia, que se via nas primeiras etapas, tinha sido substituída pelo enorme comboio do Marechal Junot, escoltado por soldados da Westfália. Atrás dos prisioneiros ia o comboio de equipamento de cavalaria. Depois de Vyazma, as tropas francesas que antes marchavam em 3 colunas seguiam agora numa multidão desordenada. Os sinais de desordem que Pierre notara na primeira paragem depois da saída de Moscovo tinham atingido o descalabro extremo. Ao longo da estrada por onde seguiam, viam-se em ambas as bermas filas de carcaças de cavalos. Os atrasados de todo e qualquer destacamento, esfarrapados, eram sempre diferentes, ora se juntando à coluna, ora se deixando atrasar. Havia muitas vezes falsos alarmes durante a marcha, e a reação dos soldados da escolta era levantarem as armas, dispararem e fugirem à pressa, atropelando-se uns aos outros. Depois voltavam a juntar-se e injuriavam-se uns aos outros pelo susto inútil.
As três multidões que marchavam juntas, o transporte da cavalaria, os prisioneiros e o comboio de Junot, ainda constituíam, apesar de tudo, um conjunto, embora cada uma destas três partes se fosse consumindo rapidamente. No transporte da cavalaria, onde no início havia 120 carros, restavam agora uns 60, não mais. Os outros ou foram tomados ou abandonados. Do comboio de Junot também foram arrebatados e abandonados vários carros. 3 deles sofreram o assalto dos soldados atrasados do corpo do exército de Davout. Das conversas entre os alemães, Pierre ficou a saber que tinham dado uma escolta maior a este comboio do que aos prisioneiros e que um dos seus camaradas, soldado alemão, tinha sido fuzilado por ordem do próprio marechal porque lhe apanharam uma colher de prata que pertencia ao despojo do marechal. Destas três multidões, a que mais se consumiu foi, no entanto, a dos prisioneiros. Dos 330 homens que tinham saído de Moscovo, havia agora menos de 100. Os prisioneiros eram ainda mais incómodos para os soldados da escolta do que as celas da cavalaria que transportavam. As celas e as colheres de prata de Junot, ao que eles percebiam, poderiam ser úteis para qualquer coisa, mas que falta faziam às sentinelas e aos soldados da escolta, famintos e enregelados de frio, aqueles russos igualmente famintos e enregelados de frio que morriam e se atravessavam, tendo por isso de ser abatidos segundo o regulamento. Isso era não só incompreensível, mas também abominável. E os soldados da escolta, na situação deplorável em que eles próprios se encontravam, como se tivessem medo de ceder ao sentimento de piedade para com os prisioneiros e assim piorarem ainda mais a sua situação, tratavam-nos com má cara e severidade.